Agora no estúdio, ao vivo, uma conversa esclarecedora com nosso convidado. Doutora Norma Reis, que está com a gente ao vivo, numa videochamada. Ô doutora, tudo bem? Muito bom dia. Tudo bem, e você, Cléber? Prazer estar aqui de novo. É um prazer enorme para a gente tê-la conosco. A gente que adora trazer mulheres empoderadas aqui aos sábados, é uma tradição desse projeto. E que bom que a senhora mais uma vez confia no trabalho feito pela imprensa da Amazônia, a imprensa do Amapá. Eclipses ao longo da história, esse é o objeto do seu estudo agora, doutora? É uma pesquisa que eu fiz na NASA, mais de 60 páginas de documentação, de histórias de como que a humanidade reagia aos eclipses, e muitas vezes as pessoas ao longo da história tiveram medo do que acontecia no céu, achava que era poder de forças sobrenaturais. Exatamente. E você sabe que aqui no Amapá, em particular, nós tivemos um achado, foi tratado à época, foi chamado de Stonehenge da Amazônia, mas é um templo de observação, o fenômeno de observação do Sol, né? E o Sol instiga a humanidade desde do início dos tempos, né, professora? Sim, o Stonehenge do Amapá, inclusive, ainda é um mistério como que ele foi construído ali. A gente sabe que foram os indígenas, né, para observações astronômicas e para os rituais fúnebres, né? Mas não se sabe ao certo como que foi construído, como que ele foi montado, alinhado, né, de forma circular para observar o céu. Ainda é um mistério. Bom, e ao longo da história, essa sua publicação é uma publicação, sim, científica, mas como as pessoas podem acessar o objeto desse seu estudo, professora? Bom, todas as histórias, são mais de 20 histórias, elas estão no site, é só jogar no Google Eclipses ao longo dos séculos, Portal do Professor, que está no Portal do Professor do Ministério da Educação, em português. Se quiser acessar em inglês, está também na Astronomy Today e na Eclipse Wise, e no Portal do Professor também, em português no Portal do Professor do Ministério da Educação. A senhora me dizia da última vez que esteve com a gente aqui, que já esteve no Amapá, não é? Eu já estive uma vez pelo Ministério. Qual ministério, professora? Da Educação. Pelo Ministério da Educação, onde a senhora é professora. Atualmente morando em que cidade? Curitiba. Em Curitiba, Paraná. Meu filho esteve aí, ficou encantado com a cidade, muito bacana. Olha, fica o convite para voltar, porque eu imagino que para os seus estudos, a gente da outra vez eu perguntei, a senhora já tinha ouvido falar do físico Marcomédio Rangel, ele costumava dizer que Macapá, estando aqui na linha do Equador, era um dos melhores lugares para se observar, por exemplo, a Estação Espacial Internacional. Sim, porque Macapá é o marco zero, né, do Equador. Sem dúvida. Aquele monumento, aquele obelisco lindíssimo de vocês aí, né? E olha, tá chegando o mês de março, já tem o equinócio das águas aí. Quem sabe Norma Reis nos visita em pleno dia de equinócio, hein? Quem sabe? Já vou acionar os nossos amigos aí, o pessoal da Setur, né, que é a Secretaria de Estado do Turismo, o próprio Sebrae, que é entusiasta desse tipo de iniciativa. O Sebrae que traz sempre palestrantes dos mais requisitados do país. Quem sabe poderemos aí ter a pesquisadora Norma Reis, que teve uma passagem pela NASA. Inclusive tá o card que a gente colocou, tá a fotinha sua segurando a logo da NASA. Achei muito fofo e realmente queria agradecer pela deferência de falar com a gente e só reforçar aí qual o principal propósito dessa sua publicação. Eu sei que é muito técnico o tema, mas isso pode chegar muito bem, por exemplo, às escolas, currículo escolar, as crianças se debruçarem sobre esse tipo de conteúdo, professora? Não, na verdade não é tão técnico. Tem a parte científica, mas eu estou aprofundando mais na parte histórica. Por exemplo, eu vou dar uma amostra grátis desse artigo para vocês. E tem uma história de 2 astrônomos que na China antiga os astrônomos tinham a função de
fornecer para o imperador o significado não só dos eclipses, mas de outros fenômenos astronômicos. E aí tinha 2 astrônomos reais que eles andavam bebendo, eles andavam se embebedando e eles não estavam se concentrando em pesquisar o eclipse que estava para acontecer lá na China. E aí o imperador ficou muito zangado porque aconteceu o eclipse e naquela época os governantes gostavam de manipular a população para que eles batessem tambores, para que eles soltassem flechas no céu, para espantar, porque eles imaginavam que tinha um dragão enorme no céu, um dragão invisível que devorava o sol e a lua durante um eclipse. E aí o imperador ficou muito zangado e mandou cortar o pescoço deles. E aí surgiu uma lenda de que nunca mais se viu um astrônomo bêbado em véspera de eclipse. Olha só que história bacana, que história incrível. Isso na China, em que época, hein, professora? Foi em 2137 a.C. Olha aí, meu Deus, que histórias incríveis, tudo objeto. Quanto tempo dessa sua pesquisa, professora? Foram 3 meses na NASA. Olha só, que bacana. Por acaso o Amapá figurou alguma vez na sua vida? A senhora, quando veio aqui, foi por conta já do trabalho que preparava para ir para estagiar na NASA? Não, eu já tinha feito estágio na NASA e foi para fazer uma palestra sobre astronomia. Muito bacana. A gente tem aqui uns clubes de astronomia, tem um pessoal que sai nas noites aqui com seus telescópios aí. Tem uma pujança muito interessante aqui entre nós. Aliás, o professor Marco Romédio Rangel dizia: o turismo científico poderia ser um nicho, poderia ser uma vertente a ser explorada pela localização geográfica, as coisas muito pitorescas que nós temos em termos de astronomia aqui no Amapá, né, professora? E eu tô retomando, por conta da pandemia, eu não pude fazer o meu trabalho de divulgação nas escolas, nas universidades, para o público em geral, desse meu trabalho. E agora eu estou retomando nessas instituições escolares, principalmente, né? E aí, se alguém que estiver assistindo a rádio tiver interesse, a pedir para o Kleber aí deixar meu contato para quem tiver interesse nas minhas palestras, para divulgar aí para as escolas, para as universidades. Com certeza não vai faltar oportunidade de tê-la conosco, compartilhando todo esse conteúdo. Professora Norma Reis, sei que sua vida é bem corrida, tem um compromisso daqui a pouquinho que eu não quero atrasá-la. Mandar um grande beijo, um grande abraço, e não vai faltar oportunidade, como eu disse, para estar conosco, tá bom? Um grande abraço e um abençoado final de semana. Para você também, Kleber. Obrigado mesmo, fique bem.